Bem, amigos e amigas, dando início a mais um estudo reverso. Hoje vamos tratar da lei de execução penal. Claro, não vou tratar de toda a lei de execução penal, já visto que é uma lei ampla, com muitos artigos, mas dos temas que são mais cobrados. 3 questões que eu vou responder com vocês, que caíram em provas recentes do Ministério Público, e vou trabalhar esses temas e algumas questões pontuais importantes que são recentes e são questões de jurisprudência, ou seja, que caem sempre com frequência em provas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, começando com uma questão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de Goiás, desse ano de 2024. Bom, vamos lá. Maria primária e possuidora de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, foi condenada definitivamente pela prática de 3 crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, ou seja, crime que não é cometido com violência e grave ameaça, em continuidade deletivo, em detrimento de seu patrão, perpetrados em 2023. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 7210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Maria, que se encontra grávida, progredirá de, de regime com o cumprimento de. Aí aqui vem as questões 16%, 20%, 1/10, 1/8 e 1/6. A questão aqui já é fácil de ser respondida e, na verdade, é a letra D, 1/8, por causa do parágrafo 3º contido no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Então, o parágrafo 3º vai dizer o seguinte: no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, ela é gestante, que na questão está informando, né, ela está grávida. Os requisitos de progressão do regime são cumulativamente, ou seja, são requisitos cumulativos. Todos devem concorrer para que ela tenha o direito à progressão. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, e ela não cometeu, porque foram crimes de furto. Não ter cometido crime contra seu filho dependente, não foi, porque foi furto contra uma outra vítima. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena, e é essa a questão, a resposta à letra D. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor de estabelecimento. Quem comprova, então, o bom comportamento carcerário, isso vocês devem guardar, é o diretor do estabelecimento prisional. Ele que vai saber se aquele preso ou presa tem um comportamento carcerário que é condizente. Não ter integrado organização criminosa. E aqui tem uma questão jurisprudencial importante que eu vou trazer no finalzinho da aula, então vocês fiquem atentos. Bom, ela também não há nenhuma menção a respeito na questão. Então, nesse caso, é 1/8 da pena. Deve reunir todos esses 5 requisitos. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto para o terceiro. Então, se ela progredir, cometer um novo crime ou praticar falta grave, aí nessa hipótese o benefício é revogado. Então, a alternativa correta é a letra D. Atentem-se para esse artigo 112 como um todo. Vocês devem memorizar os prazos para progressão de regime e as hipóteses legais. E também o parágrafo terceiro, no caso de gestante ou pessoa que cuida, de mãe que cuida com pessoa com deficiência, né? Mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Aí estão os requisitos. Outra questão do Ministério Público de Goiás, do ano de 2024. Luiz, condenado definitivamente pela prática de crime contra o patrimônio, obtém observância das formalidades legais direito de se ausentar por um determinado período do estabelecimento prisional. Antes de retornar ao presídio, onde cumpre pena, o agente cometeu um latrocínio, crime cometido então com violência ou grave ameaça, gerando grande repercussão na imprensa e comoção social, fazendo surgir movimentos para que haja modificações da legislação de regência sobre a matéria. Sobre o tema, considerando as disposições da Lei nº 72/10/84, assinala a alternativa correta. Pessoal, atentem-se para esse tema, é um tema novo. Houve modificação recente, no mês de abril de 2024, pela Lei 14.843. Então, algumas modificações foram introduzidas para essa lei. Eu vou comentar algumas delas aqui. Mas vamos então responder essa questão. A autorização para a saída temporária será concedida por ato motivado do juiz de execução, aqui está certo, ouvidos o MP e a administração penitenciária, e dependerá da existência de comportamento adequado, do cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, ou 1/3 se reincidente, além da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
Já mostro para vocês aqui que esse item está errado, porque o 122 vai trazer os requisitos. Ó. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, somente eles vão poder obter autorização para sair temporária do estabelecimento. No fechado não pode e no aberto eles já ficam mesmo sem vigilância. Nos seguintes casos, visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, execução de segundo grau superior da comarca de execução, participação em atividades que concorram ao retorno para o convívio social. A ausência de vigilância direta não impede, questão importante, tá? Que a própria lei coloca, não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz de execução. Então, o juiz tem que determinar, não é automático. Não terá direito à saída temporária, que trata o caput, o trabalho ou a trabalho externo, sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, crime hediondo e praticado com violência ou grave ameaça à pessoa não permite saída temporária. Parágrafo 2º do 122, que foi recentemente alterado. Lei 14843 de 2024. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou instituição de ensino médio ou superior, o tempo de saída será necessário para cumprimento das atividades de ciência. Então, se tem aula lá 3 horas durante o dia, que só vai para aula e volta. Aqui, ó, aqui estão os requisitos, né? Na verdade, o 122 ele traz o que basicamente seria a saída temporária. A autorização será concedida por ato motivado de execução, ouvidos MP e administração penitenciária, e dependerá dos seguintes requisitos: comportamento adequado, cumprimento de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se for reincidente, compatibilidade com os objetivos da pena. Na questão, está colocando aqui que é 1/3, né? E na verdade não é. É 1/4, como eu disse para vocês aqui, ó. 1/4 se reincidente, e não 1/3. E no caso, 1/6 da pena se for primário. Então, por isso, esse item A está errado. A ausência de vigilância direta ao condenado, que obtém permissão de saída, não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica quando assim determinar a administração penitenciária. Está errado. É o juiz da execução, não é a administração que determina isso. A autorização para saída temporária será concedida por prazo não superior a 10 dias, podendo ser renovada por 3 vezes durante o ano, com prazo mínimo de 45 dias, uma entre a outra. Está errado. Esse item aqui merece comentários, por quê? Essa lei que eu disse para vocês revogou o artigo 124 da Lei de Execuções. Ficou agora aberto, né, o prazo que você teria direito a saída temporária, porque não tem mais essa regulamentação. O 124, que foi revogado, dizia que a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Então agora não há mais essa disciplina legal e isso foi revogado. Mas aqui a questão estaria errada, porque não era assim, né? Não era 10 dias, eram 7. E também era renovada por 4 vezes, né, durante o ano, segundo o revogado artigo 124 da Lei de Execuções Penais. O condenado que cumpre pena em regime semiaberto, que está certo, poderá obter permissão de sair do estabelecimento sem vigilância direta, no caso de visita à família, preenchidos os requisitos legais para tanto. Pessoal, essa questão está errada porque ela faz uma confusão entre saída temporária e permissão para saída. Permissão para saída está regulamentado no artigo 120 do Código Penal. São situações que o preso pode sair, mas a saída ela é só para aquele ato e a pessoa vai sair escoltada. Então aqui, ó, o 120 vai dizer o seguinte, 120 da Lei de Execuções Penais. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, por exemplo, para ir no velório de um irmão, necessidade de tratamento médico, a pessoa precisa fazer um tratamento médico ou odontológico. Quem concede, pessoal, é o diretor do estabelecimento prisional, não é o juiz. Então, não precisa fazer requerimento para o juiz conceder isso. O próprio diretor do presídio, do estabelecimento prisional, observadas as hipóteses, já vai garantir essa permissão de saída, mas ela é feita mediante escolta. Então não façam a confusão entre esses institutos. Saída temporária é uma coisa, permissão para saída é outra, completamente distinta. Então está errado esse item. Não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Isso eu já demonstrei para vocês, ó, aqui no parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária, que trata o caso desse artigo, ou a trabalho externo, sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Essa violência ou grave ameaça foi incluída depois, já existia, salvo melhor juízo, a prática de crime hediondo para evitar
a saída temporária. Então, o item correto dentro dessa questão é o item E. Então, não façam a confusão entre os institutos. Saída temporária e permissão por saída. O preso periculoso cumpre pena no regime fechado, trabalhando e estudando na unidade em que se encontra. Periculoso trabalha com solda em uma empresa, possui canteiro de trabalho na unidade de forma compatível com os horários de trabalho. Também encontra-se frequentando as aulas do ensino fundamental, que são ministradas pelo Colégio Estadual Nossa Senhora do Socorro, por meio de ensino à distância. Passados alguns meses, contabiliza que periculoso trabalhou 369 dias de trabalho e frequentou 1.476 horas de curso no ensino fundamental. Logrando, inclusive, te formar e receber diploma de conclusão. Essa afirmação é importante, eu vou mostrar por quê. Com base nos dados do caso hipotético acima exposto, assinale a alternativa que contém a quantidade de dias exatos que terá direito a remir sua pena. Questão fácil, basta lembrar do artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, somente nesses regimes poderá remir por trabalho ou por estudo parte da execução da pena. A contagem de tempo será feita em razão de um dia para cada 12 horas de frequência escolar. Aqui, ó, então, é só dividir 1.476 por 12. Daí vai se obter os dias. E um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então são 369 dividido por 3. Vou fazer o cálculo aqui. 1.476 dividido por 12 vai dar 123. 369 por 3, 123 também. Ocorre, pessoal, que tem uma questão importante aqui. Ele concluiu o ensino fundamental. E isso vai garantir a ele, aqui, ó, o acréscimo de 1/3 no caso de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena. Então, 123, eu vou acrescer mais 1/3, que é 41. 123 mais 41 é 164. Lá na hora da prova vocês vão calcular. Claro que não vai ter calculadora, mas eu aqui estou usando a calculadora. Mais 123. Vai dar 123 mais 164, 287 dias a remir. Para vocês notarem como são importantes todas as informações que constam nas questões, porque aqui constou que ele concluiu o ensino fundamental. Isso poderia aí fazer um erro que o candidato errasse ao marcar o item que não tivesse os 41 dias adicionais. Então prestem atenção. Essas questões são tranquilas, como eu mostrei para vocês, mas tem que prestar atenção e memorizar esses dispositivos. Trouxe aqui alguns julgados importantes para nós encerrarmos essa aula. Em prol da legalidade, taxatividade de favor rei, a interpretação do 112 para o terceiro inciso 5º da LEP deve se dar de modo restritivo, considerando a organização criminosa somente a hipótese de condenação nos termos da Lei 12.850/2013. Então, naquela hipótese que eu disse a vocês, a primeira questão, a mãe que é gestante tem direito à progressão de regime com um lapso temporal menor, ela só não vai conseguir se ela tiver uma condenação por organização criminosa dessa lei, tá? Tomem cuidado. Então, atentem-se para esse ponto, é importante para que vocês não caiam nesse pega, né? De tão somente haver informações, não, tem que haver uma condenação já nos termos da lei 12.850. Não abrange associação criminosa ou associação para o tráfico. Esse outro julgado também. Tendo em vista a legalidade taxativa da norma penal, a alteração promovida pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime no artigo 112, não autoriza a incidência do percentual de 60%, lá no inciso 7, aos condenados reincidentes não específicos para fim de progressão de regime. Diante dessa omissão, então, impõe-se analogia in bona partem para aplicação retroativa do inciso 5 do 112, que é de 40% ao condenado por crime hediondo, atente-se a isso, ou equiparado sem resultado morte. É porque o legislador fez essas alterações e esqueceu dessa hipótese, então tem que se fazer analogia em bona partem. Súmula 715, a pena unificada para atender ao limite de 30 anos, agora são 40, né? De cumprimento determinado pelo 75 Código Penal não é considerada para concessão de outros benefícios. O que quer dizer essa súmula? Se o sujeito tem 200 anos de condenação,
ele vai então incidir sobre os 200 anos aí, o direito à progressão, remissão de pena, e não sobre os 40 anos, que é unificado. 40 anos é o tempo de cumprimento. Súmula 526. Com o reconhecimento da falta grave decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena, prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Falta grave, então, chegou o comunicado de prisão em flagrante, por exemplo, um crime de furto, não há necessidade de trânsito em julgado. Basta essa comunicação para que o sujeito possa ser considerado aí como que praticou uma falta grave, e isso vai ter a repercussão na legislação. Súmula 534, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo de progressão de regime, que se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Então, cometeu falta grave, vai reiniciar o prazo para outra progressão de regime a partir da data da falta grave. Súmula 643, a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito julgado. Então, por exemplo, a execução da pena restritiva que corresponde à prestação de serviço à comunidade tem que aguardar o trânsito julgado, quando não há mais possibilidade de recursos. A oitiva do condenado pelo juiz da execução penal em audiência de judicação realizada na presença do defensor do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, que é o PAD lá do estabelecimento prisional, e como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Assim sendo, a apuração de prática de falta grave perante o juízo da execução penal é compatível com os princípios contraditórios da ampla defesa. Se o juiz fez audiência de justificação para analisar a falta grave junto do Ministério Público e da Defesa, e lá na sede administrativa do presídio ou da penitenciária não houve defesa técnica, ou não houve mesmo PAD, essa audiência de justificação supre a ausência desse PAD. É isso que quer dizer esse tema 941 de repercussão geral. É isso, pessoal. Agradeço a todas e a todos que me assistiram mais uma vez. Se você quiser o material, deixe o e-mail, eu mando para vocês. E se gostou também da aula, não esqueçam de ativar as notificações, compartilhar com os amigos que estudam e deixar uma curtida para movimentar o canal. É isso. Até a próxima aula. Agradeço mais uma vez. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.